e na perdição. 1 Timóteo 6, versículo 9. Agora eu vou ler o 10. Porque o amor ao dinheiro, quer dizer, depois que ele dá essa palavra, ele diz, por que isso acontece? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, não todos, mas alguns, nessa cobiça, que a palavra-chave é isso aqui, cobiça. A palavra-chave do versículo 9 e do versículo 10 é a cobiça. E nessa cobiça se desviaram da fé, quer dizer, as pessoas eram homens de fé, mulheres de fé, pessoas de Deus, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esse é o primeiro momento. Paulo vai falar, achou, Nazaré? Paulo vai falar assim, os que querem ser ricos. Aqui não é a pessoa que quer prosperar. Aqui o desejo, os que querem ser ricos, não são a pessoa normal que quer prosperar. Não é a pessoa normal que quer prosperar, que quer ganhar dinheiro, que quer sustentar sua família, que quer viver uma vida digna. Não. O versículo 10 vai dizer, a cobiça. Então, essa pessoa do versículo 9, que quer ficar rico, é a mesma pessoa do versículo 10 que está usando a cobiça. Então, o versículo 9 e o versículo 10 só pode ser explicado assim, a ganância, a avareza, esse desejo desenfreado por ser rico, faz com que a pessoa, crente, cristão ou não, entre pelo caminho errado. E não só isso, ele não só entra pelo caminho errado, como ele provoca o mal para ele mesmo. Olha que interessante. Então, não é qualquer pessoa, porque inclusive no versículo 10 diz, alguns. Então não é todo mundo. Então não é todo mundo que prospera que fez coisa errada. Não é todo mundo que enriqueceu que fez coisa errada. Não é todo mundo que desejou crescer financeiramente que fez que amou o dinheiro. Algumas pessoas desejaram tanto que não se preocuparam com o meio do caminho. Ou seja, não importa, eu vou fazer o que tiver que fazer. Se eu tiver que roubar, eu roubo. Se eu tiver que puxar o tapete, eu puxo. Se eu tiver que destruir o outro, eu destruo. Se eu tiver que pisar na cabeça de 10 para subir, eu faço. Se eu tiver que detonar a vida financeira de outra pessoa para eu ter a minha, o que importa sou eu. Esta é a pessoa do versículo 9 e do versículo 10. Esse ama o dinheiro e esse amor, versículo 10 diz, nesta cobiça. Cobiça é esse desejo pecaminoso, essa avareza, essa ganância que faz a pessoa desejar a prosperidade a qualquer custo. Este é um tipo de pessoa que precisa tomar cuidado, porque senão ele desanda. Mas, mesmo capítulo 6, lá na frente, por exemplo, senão eu vou sair aqui, do 2 Timóteo. No versículo 17, do mesmo capítulo 6, Paulo fala para Timóteo sobre os ricos. Lá atrás era o cara que queria ser, mas é avarento, ganancioso e vai se arrebentar no processo. Aqui é quem já é, quem se tornou. Olha o que ele fala no versículo 17: exorte, ordena, mande aos ricos deste mundo. Quem são os ricos desse mundo? As pessoas, aí aqui são os cristãos, que está lá na igreja, em Timóteo, em Éfeso, naquela região, Timóteo vai falar para essas pessoas. Só que quem é o rico que vai ouvir Timóteo? É quem se converteu. Olha o que acontece. E ele diz, ricos deste mundo, em outras palavras, são pessoas que alcançaram riqueza no mundo, seja um empreendimento, seja propriedades, seja grandes, uma grande estrutura. Essas pessoas são ricas, tornaram lá, o
o Zaqueu, né? Publicano, pessoa que tinha recurso, que tinha um excelente emprego e ganhava muito bem. Era pessoa rica, era diferente dos outros. Jesus não tinha lá as mulheres ricas que sustentavam o ministério. Então, é dessa turma que Paulo está falando. Ó, tem uma turma na igreja aí, rica. E aí, mas essa turma, ela é rica? Ela não é rica porque ela se converteu. Eles já são ricos. Eles se tornaram ricos aonde? No mundo. Eles são ricos porque eles trabalham no mundo e a riqueza do mundo eles têm. Olha o que Paulo diz: manda aos ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Ó, você é rico, para que ser orgulhoso? Para que ostentar? Para que levantar a cabeça? Para que achar que é melhor do que o outro, porque o outro não tem o que você tem? Aí Paulo começa a trabalhar no caráter do rico, que conhece a Deus, que quer servir a Deus. Ó, você quer ser rico? Então tem um segredo, né? Qual é o segredo? Primeiro, você não pode ser orgulhoso. Cabeça meio achando que é melhor do que os outros, que você tem mais do que os outros, que Deus, né? Como a gente vê aí, alguém fica falando que tem para dizer que Deus está na vida dele, mas que o outro não tem. Então Deus não está na vida do outro que não tem. Essa pessoa é orgulhosa, certo? Nem todo mundo se torna milionário, multimilionário, nem todo mundo se torna bilionário, nem todo mundo se torna rico. Mas não significa que a pessoa que se tornou rico, Deus o abençoou e esqueceu de abençoar o outro que é pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso Paulo diz: ricos deste mundo. Você fez isso com o fruto do teu trabalho, com tua criatividade, com tuas ideias. Você deu certo. Só que você se tornou rico. E o que é que você faz agora? Primeiro, você deixa de ser orgulhoso. Aí ele vai dizer, ó: nem depositem sua esperança na instabilidade ou incerteza das riquezas. Ou seja, ó, a riqueza, meu filho, que você tem hoje, ela pode ir embora amanhã. Gente, é simples, a gente vê isso todo dia, todo ano. Tem um rico que perde, fica pobre, tem um rico que se mata, né? Tem um bilionário que se mata, outro perde tudo. Imagina os bilionários russos por causa da guerra. O mundo todo começou a puxar o dinheiro que eles tinham, ou seja, eles perderam muito da noite para o dia. Numa semana eles perderam um monte de coisa. Então é incerto, você não sabe se você tem. Daqui a pouco perdeu tudo. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Daqui a pouco você perdeu tudo. Então não tem sentido. Quer dizer, ó, então você não põe a tua esperança na incerteza ou na instabilidade da riqueza. A Provérbios, Salomão, o mais rico de todos, já tinha dito, ó, pode ser que amanhã você tenha, pode ser que amanhã você não tenha. Não adianta você colocar a sua fortaleza na riqueza. Por quê? Porque você pode perder ela, né? Salomão também vai dizer assim, ó, o homem que alcança a riqueza rapidamente perde, porque ele não ganhou passo a passo, ele não tem estrutura para trabalhar aquela riqueza. Então, aí Paulo está dizendo, ó, a riqueza é injusta. Os antigos já sabiam que dinheiro muda de mão. Então, a riqueza, ela é incerta. Um dia você tem, outro dia você pode perder. A questão é que você não pode se perder. Você tem que ser a mesma pessoa, com riqueza ou sem riqueza. E tem que aprender a começar de novo, se for necessário. É isso que Paulo está dizendo, ó, que eles aprendam, porque precisa aprender, né? Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas olha o que o Paulo diz ainda no versículo 17, que é o segundo grupo, né? Primeiro grupo, quem é ganancioso e deseja riqueza a qualquer custo. O segundo grupo é quem enriqueceu e está na igreja, está no reino de Deus. Quais são os princípios que essa pessoa que enriqueceu precisa usar? Primeiro, fora o orgulho. Segundo, não pode colocar esperança no dinheiro, porque ele pode ir embora. Dinheiro na mão é vendaval, como eu já devia aquelas músicas antigas, né? Aqueles negócios. E dinheiro, alguém já dizia assim, dinheiro ele some, ele sai andando. É interessante, porque acontece, né? O cara perde um investimento, compra uma coisa errada, não deu certo, o cara aplicou no dinheiro num lugar ali, não vingou, o cara abriu uma empresa, de repente ela não deu certo, certo? Então,
ele diz, ó, fora o orgulho, não dependam, não coloquem a esperança na riqueza, né? Depois ele diz assim, mas em Deus. A mentalidade precisa do rico, da pessoa que vai enriquecer, da pessoa que se torna rica em Deus. Ela tem que ter a mentalidade que a esperança dela tem que ser colocada em Deus. Por quê? Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a gente viver uma vida abençoada. Ou seja, não é o teu dinheiro que está proporcionando. Os caras falam assim, dinheiro é facilitador. Dinheiro faz isso, o dinheiro ele ajuda bastante, sim, mas nós estamos falando aqui é da fonte, é antes, né? O que Paulo está dizendo, a fonte da tua riqueza está em Deus. Ele te deu isso para você desfrutar, igual a Salomão falou. Paulo não pode falar diferente de Salomão, porque é o mesmo espírito. E aí Paulo está dizendo, quem proporciona para a gente viver bem é Deus, para desfrutar, para o nosso prazer. Agora, quantas pessoas ricas não têm prazer, não desfrutam? Quantas pessoas ricas perdem a família? Os filhos não estão mais presentes, não quer saber do pai? Os filhos, quando herdam, destrói tudo, não quer preservar a fortuna que o pai tanto trabalhou. O cara está no segundo, terceiro, do quarto casamento, perdendo tudo, ainda tem que pagar pensão para não sei para onde. Ou seja, ele está enriquecendo, em vez de ele desfrutar da vida, ele está entrando em caminhos errados e perdendo, certo? Deixando um rastro de destruição na história dele. Está lá rico, mas quando ele olha para trás, a que preço? 2, 3 casamentos. Os filhos não querem saber, não é feliz, mora numa tremenda de uma mansão, às vezes sozinho. Que felicidade essa pessoa tem? Então, ele não colocou a confiança dele em Deus, ele colocou a confiança dele na riqueza. E aí, porque ele colocou a confiança dele na riqueza e no dinheiro, ele não pode desfrutar do prazer de verdade. Porque quando você não coloca a confiança em Deus, que tudo nos dá, e nos deu a saúde, a inteligência, a capacidade para adquirir, ele não reconhece Deus, ele reconhece só o esforço dele, ele está por conta própria, ele toma decisões de acordo com o que tem na cabeça dele. E é por isso que ele erra tanto. E é por isso que ele não tem prazer, porque quantos, e eu vou dizer de mim, quantos eu não encontrei, às vezes se lamentando. Rico, se lamentando. No meu trabalho com empresários que eu trabalhei, na indústria que eu trabalhei, você vê o cara se lamentando. Rapaz, não deu certo, viu? Olha, pensei aí, mas me lamento, fiz um movimento errado, deu errado, até minha mulher não quer mais. Quantas pessoas eu não conheço que não tem mais a família? Que para ele era a coisa mais importante para ele naquele momento, era tão valioso, a esposa, os filhos ou as filhas. E hoje ele não tem nada, não desfruta de nada. Para que a riqueza? E o pior de tudo, ainda perder a riqueza. Pior de tudo, ainda perder. Porque no processo, o cara não enriquece mais. No processo, o cara perde. Por mais dinheiro que ele tenha, nesse processo de destruição, o que acontece com ele é perda, nunca ganho. Ele fica na ilusão, porque o inimigo enganou ele, na ilusão de que as empresas e os negócios dele estão indo bem. Só que na realidade, a vida pessoal dele indo mal, não importa se os negócios vão bem, ele não desfruta de felicidade. Ele não desfruta do prazer em Deus, porque ele não colocou a confiança em Deus. Então nós temos dois tipos aqui de pessoas que Paulo aborda: o avarento, o ganancioso, que vai se arrebentar no meio do caminho no processo, e aí tem um grupo que é rico, que enriqueceu, ou que Deus vai enriquecer, e que Paulo não quer que passe por isso. Para que não passe pelo que o primeiro grupo passa, Paulo está dizendo: não sejam orgulhosos, não coloquem a dependência de vocês na riqueza, mas em Deus, que a tudo proporciona para que a gente desfrute bem, né? E olha, ainda diz o versículo 18, que eles façam o bem. Meu filho, você tem que ter filantropia, você tem que fazer o bem, você tem que ser generoso, você tem que ser pessoa que abençoa quem precisa.
faz obra de caridade, faz obra social, abençoa a organização, onde faz alguma coisa, você tem que fazer o bem. Se você é rico e você serve a Deus e quer amar a Deus e quer desfrutar do que Deus dá, você tem que fazer o bem. E sejam ricos em boas obras, em filantropia, em abençoar o que precisa, em ajudar outros a ter acesso na vida. E aí ajuda as nossas ONGs, que aí a gente já sabe como fazer, né? Que mais? E generosos em dar, sejam generosos em dar. Você vai contribuir com a igreja, seu dízimo, sua oferta especial, seu voto, seja generoso, não seja um cara que está segurando nada não. Tenha generosidade, seja a mão aberta mesmo, doe mesmo, não tenha dó não. Que mais? Generosos em dar e prontos a repartir. Ainda no versículo 18, encerra com prontos a repartir. Sejam pessoas que compartilham, que repartem. Não segura não. E aí, você vê que tem mais detalhes para o rico em Deus do que o cara que quer ficar rico e não tem Deus. Tem mais coisa para fazer, porque é importante. Versículo 19 também. Diz o quê? Ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ou seja, tudo que você está fazendo aqui, porque você coloca a tua confiança em Deus, você não é orgulhoso, não deposita a tua confiança na riqueza, faz o bem, faz filantropia, ajuda o pobre, ajuda o que necessita, você está fazendo o que Deus espera de você, boas obras, ajudando todo mundo, repartindo, doando. Por causa disso, você vai, tudo isso que você está fazendo aqui em Deus, você está ganhando, como diria o católico, o lugarzinho no céu. Você não está fazendo isso para ganhar, mas você está fazendo isso e isso está acumulando tesouros no céu. A vida eterna te aguarda e Deus vai te receber lá, muito bem, vai aplaudir, beleza, era isso que eu esperava de você, você fez certinho, você se tornou rico e fez a coisa certa, aquilo que eu esperava, e não foi um ganancioso que se arrebentou do processo e ainda se feriu na alma, no corpo, no espírito, ainda perdeu a própria vida eterna porque era ganancioso e amou o dinheiro. Você está vendo? No mesmo capítulo de 1 Timóteo 6, você tem dois tipos de pessoas que podem ser ricas. Um grupo que ama o dinheiro e Deus rejeita. O outro grupo que põe a confiança em Deus e que Deus recebe. Então, o Geração José, eu espero que o povo do Geração José seja o do segundo grupo, o do versículo 17 ao versículo 19. E